Você sabia que as redes sociais já são consideradas um vício e comparadas até a drogas? Porque o efeito que o consumo exagerado da rede social causa no nosso cérebro é extremamente viciante. Inclusive, para falarmos mais sobre isso, eu gostaria de citar um livro que fala muito sobre essa relação, né? Fala sobre a dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela nossa motivação de fazer as coisas, e é ele que cria vícios ou hábitos. Eu vou explicar isso para vocês, né? A relação da dor e do prazer. E esse livro é o Nação Dopamina, da doutora Anna Lembe, que inclusive ele tá aqui, eu vou até pegar para vocês. Esse é o livro, pessoal. Inclusive tá até aqui embaixo, olha. Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? É um livro muito, muito bom, tá? Para você que gosta de desenvolvimento pessoal e gosta desse assunto de entender um pouco mais sobre a mente e prazeres e vícios e hábitos positivos, eu recomendo esse livro. É um livro da doutora Anna Lembe, que é um livro best-seller do New York Times, de Los Angeles Times. Então é um livro conceituado, muito bom, best-seller mundialmente. Então eu realmente aconselho eles para vocês. E nesse livro, a doutora, que é uma psiquiatra, ela conta alguns casos, né, de pacientes dela que tinham vícios muito sérios, vícios como em pornografia, masturbação, vícios em álcool, vícios em drogas, e ela conta como essa relação de vício e prazer, ela pode te levar ao buraco ou pode te levar a uma vida equilibrada com resultados muito bons, uma vida saudável. Então ela mostra esses dois extremos através do conhecimento dela, científico e também experiencial, tá? Então é um livro que trata disso e é justamente o que eu queria falar com vocês hoje. Muitas vezes nós temos vícios disfarçados de prazer. A própria rede social é um exemplo. Nós pegamos o celular por quê? Conta pra mim. Eu falo porque eu também já fui viciado, entre aspas, assim, em rede social. Eu não uso mais hoje em dia. Entro de vez em quando, mas eu já tenho esse conhecimento. Só que já teve fase da minha vida que eu não sabia disso e eu usava desproporcionalmente o dia todo, me afundava nas redes sociais. Por quê? Porque nós buscamos ali um prazer instantâneo que nos alivia da nossa vida, que muitas vezes é difícil, problemática, que tem muitas coisas para resolver, fazer, sérias, chatas. E aí o celular dá esse prazerzinho que deixa a nossa vida mais leve, entre aspas, né? O problema é que você perde tempo, e tempo é o que mais importa para nós. Tempo é o que nós usamos para ter um tempo de qualidade com quem amamos, para construir coisas, riqueza, ou estudar, aprender, para viver a vida, para apreciar a vida. O tempo ele é usado para tudo que é mais valioso, é a nossa moeda mais valiosa. E aí você vai jogar ele todo em um prazerzinho. Então eu comecei a me questionar sobre isso. E para mim não fazia mais sentido nenhum ficar perdendo tempo em rede social. Não faz nenhum sentido. E é justamente esse papo que eu queria bater com vocês, tá? Eu sei que muitas pessoas já devem ter saído desse vídeo porque são pessoas que realmente não devem estar aqui. Pessoas que não estavam nem aí para nada, caíram aqui de paraquedas ou realmente, sei lá o que esperavam. Mas se você está aqui nesse vídeo e tá escutando o que eu estou falando, é porque você se interessa por isso, porque você entende a importância de entender isso, ou pelo menos você está curioso para entender o que eu quero falar de fato, por que eu estou falando essas coisas. Por que eu estou falando desse livro? O que isso tem a ver com a nossa vida? Por que é tão importante ficar falando que rede social é vício? Olha, nossa vida ela tem um prazo, tá? E se você quer gastar toda a sua vida com a internet e não apreciá-la, é triste, né? Se você quer descobrir uma forma de viver melhor ela, aproveitar melhor sua vida, eu acho importante nós entendermos isso, entendermos o que nos tira esse poder de viver. É muito profundo isso e muito importante. Então vamos lá, falei muito aqui, vamos para a prática. Qual que é a relação de dor e prazer? A dor e o prazer elas estão sempre relacionadas. Você nunca vai ter um sem ter o outro. A diferença é que quando você escolhe a dor primeiro, o prazer ele é muito maior a longo prazo. É um prazer mais constante, mais duradouro que vão te dar benefícios maiores. Quando você escolhe o prazer primeiro, você vai ter uma dor maior. Então, entendemos isso como? Quando você escolhe prazeres como vícios em álcool, tabaco, rede social, pornografia, qualquer tipo de vício, você está escolhendo o prazer primeiro, de executar aquele comportamento, que te dá um prazer momentâneo. Porém, você tem muitas consequências
consequências emocionais, consequências físicas, consequências, enfim, inúmeras consequências que são muito maiores do que aquele pequeno período do prazer. Então, essa é a relação. E aí, quando nós optamos pela dor primeiro, nós temos um prazer maior. Exemplo, quando você escolhe frequentar uma academia, você vai passar ali 1 hora e meia fazendo um treino em que você vai carregar peso, vai ser doloroso, vai ser cansativo. Não é gostoso fazer uma academia. Porém, o depois, ele começa a ser gostoso. Por quê? Primeiro ponto, você libera neurotransmissores e hormônios bons que te dão prazer depois de executar esse ato de dor, entre aspas. Então, você se sente bem de fato depois de fazer o exercício, né? No momento do exercício é doloroso, mas depois você se sente bem. É fato, tá? É científico. Se você procurar isso, você vai achar uma explicação científica sobre isso. Outra questão, você vai ter uma melhora na sua saúde a longo prazo. Você vai ter uma melhora na sua estética a médio e longo prazo também. Então você vai começar a ter uma autoestima melhor, porque você vai se olhar no espelho e vai se sentir melhor. É um acúmulo de coisas boas. Você executando ali todo dia ou alguns dias por semana uma academia, um exercício físico, você vai ter este acúmulo de coisas boas. Por mais que a dor ela seja por 1 horinha ali que você fez, praticou aquele comportamento. E isso se repete em várias outras coisas que você busca a dor primeiro, tá? É só para vocês entenderem a relação da dor e o prazer. E é justamente isso que te faz construir hábitos poderosos ou vícios poderosos, tá? É a escolha que você está fazendo. Você está escolhendo prazeres momentâneos ou você está escolhendo dores momentâneas que você sabe que terão prazeres depois. Então, é muito mais uma questão de escolha. E eu te entendo. Eu entendo que você optou sempre pelo prazer, maioria das vezes, porque nós não temos esse conhecimento. Eu não tinha e eu sempre optei pelo prazer. Sempre quis buscar coisas que me davam prazer momentâneo porque é mais fácil, é mais confortável, é mais gostoso. Por mais que tenha os efeitos colaterais, é mais fácil escolher o prazer. É um fato isso. Mas quando você passa a entender isso, entender que a sua vida só muda quando você passa a escolher a dor em primeiro e começa a se colocar na zona de desconforto. A zona de conforto é os prazeres, a zona de desconforto é a dor. Quando você entende que você precisa sair deste lugar e ir para começar a ter uma mudança na sua vida, não faz sentido nenhum você ficar buscando isso. Sabe? Começa a ser insustentável ter uma vida com prazeres banais. Mas esse é o entendimento que você constrói. Ninguém vai enfiar isso na sua cabeça. Você pode estar vendo esse vídeo e achar interessante o que eu estou falando, mas só vai ser efetivo na sua vida isso se você começar a se aprofundar. Você começar a perceber quantas coisas você perde por não ter hábitos bons. Quantas oportunidades passam, oportunidades profissionais de ganhar mais dinheiro, crescer na sua carreira, oportunidades de relacionamento que você não consegue manter um namoro, manter um relacionamento ou ter uma relação boa com outra pessoa porque você tem muitos problemas, muitos prazeres banais que afetam o seu emocional e aí você reflete isso em como você trata as pessoas. Então, quando você começa a perceber que você perde muito aqui, você começa a buscar esse desconforto. Por mais que seja difícil, chato, você entende que é o único caminho de evolução que vai te tornar uma pessoa melhor. Então, entender a relação de prazer e dor é o que te torna capaz de mudar a sua vida. Acredito que é um conhecimento muito valioso. Talvez você possa começar a abrir sua mente sobre isso lendo um livro como esse. Talvez um vídeo como esse que você está vendo meu pode começar a abrir sua mente. Mas a continuação dessa busca é o que vai começar a moldar o filtro como você enxerga a sua vida. E aí quando você começa a moldar esse filtro e colocar peças novas aí, a colocar lentes novas e começa a entender que sua vida tem um caminho que pode ser diferente e pode ser melhor, só aí você começa a ter uma vida com uma qualidade melhor. E você começa a entender essas coisas. Então, poderia te falar, começa a ler livros, começa a frequentar academia, começa a buscar o desconforto, começa a buscar essas dores que te dão prazeres a longo prazo. Eu posso te falar e realmente te aconselho a fazer isso. Mas você só vai fazer se você sentir no seu coração, se você perceber que a sua vida não está fazendo mais sentido. Se os prazeres banais fazem sentido para você, se está tudo ótimo, se você não perde nada com isso, beleza, você não vai querer mudar. Mas se você começa a entender que você perde muito em não ter uma vida
com uma qualidade melhor, com hábitos melhores, aí, meu amigo, você vai começar a mudar. E isso só você pode fazer. Só a mudança ela vem de dentro, sabe? É uma decisão que você tem que tomar. E aí você começa a buscar caminhos, alternativas, formas de começar a entender melhor como melhorar os seus comportamentos, sua rotina, seus hábitos. Mas isso tem que partir da sua decisão. E eu tomei uma decisão lá atrás, quando eu percebi que não fazia sentido continuar com aquela vida que estava me levando a um buraco, a um fundo do poço, onde eu só tinha frustrações atrás de frustrações. Então eu precisei tomar uma decisão. E não foi fácil. Foi uma batalha diária. Eu caí muitas vezes, mas eu levantei e continuei. E caio até hoje. Claro, com menos frequência. Hoje é muito mais fácil eu continuar com meus hábitos bons, porque eu construí eles diariamente. Eu fui construindo e já se passaram anos que eu tô nessa evolução. Então, para mim, eu tô num nível eu tô num degrau em que eu já dei alguns passos. Diferente do Luiz de lá atrás, que não estava no começo, que estava começando a mudar. Então entenda que vai ser um processo para você também. É um processo, sempre será um processo de evolução. E fica aí um vídeo reflexivo para você, tá? Um alerta para você se refletir, ver se sua vida faz sentido, se ela tá boa como tá, se você já tá buscando esse desconforto ou não. Então fica a reflexão. E caso você queira um passo a passo a mais, eu vou te dar um bônus aqui, eu vou apresentar para vocês um material que eu fiz, que é um e-book, onde eu conto um passo a passo de como você equilibrar os pilares principais da sua vida, que é o espiritual, mental e físico. Então eu te mostro uma forma prática de fazer isso através de um e-book, tá? Esse e-book ele mostra algumas formas de você fazer isso, é extremamente aplicável, fácil e você já vai ter resultado. Então se você está perdido, não sabe por onde começar, eu aconselho muito esse e-book, tá? Eu aconselho você a ler livros como esse, que são livros que te traz conhecimento, que te traz experiências que essa doutora aqui vai passar, né? E também aconselho você a ler e-books e livros como esse que eu tô falando, que é o Alquimia da Dopamina, que é um livro mais prático, que vai te mostrar como transformar vícios em super hábitos. Justamente essa é a promessa principal desse e-book, que é a ideia que eu trouxe nele, né? E é um valor simbólico para me ajudar. Você pode pedir o reembolso até 7 dias. Então, assim, compra lá, veja o conteúdo. Se não fizer sentido, peça o reembolso, tá tudo certo, ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que de coração que você tenha gostado, tá? Foi uma reflexão, uma conversa. Se você chegou até aqui, eu acho que você é uma pessoa que realmente está buscando evolução e continue, não desista. É um caminho, se apaixone pelo processo, porque o processo ele é doloroso no começo, mas ele é recompensador a médio prazo e longo prazo, tá bom? Lembre-se disso, tá? Continue, não desista. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.